irmãos e irmãs do Salvador Jesus, saúdo a todos vocês que nos assistem neste momento de culto de louvor a Deus. Hoje, terceiro domingo após Pentecostes, um dia especial para nós, cristãos, pois podemos ouvir a palavra de Deus, louvarmos e orarmos a esse Deus tão maravilhoso que está sempre presente em nossa vida. Que possamos demonstrar este momento com nossa alegria, no cantar hinos, no meditar na palavra, nas orações e na comunhão cristã. Amém. Convido todos os irmãos e irmãs a conosco louvarmos ao Senhor com o nosso hino. Convido todos a ficarem em pé e vamos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, te agradecemos. A criação vive conforme os seus dons. Com tua palavra, com tua respiração, tu dás a vida a ela. Com o teu amor, tu dás a ela o objetivo. Com tua palavra, tu dás a ela a tua proximidade. Pedimos o teu Santo Espírito para que ele alimente a cada um de nós hoje e sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido todos a se sentarem e nós vamos agora às nossas leituras para esse terceiro domingo após Pentecostes. São Salmo de número 1, Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a versículo 24. A nossa epístola que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a versículo 10. E o evangelho de hoje, que encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a versículo 34, onde nós vamos ler na palavra de Deus. E com todo respeito ao Senhor, nós convidamos todos a ficar em pé, em respeito a esta palavra. E a palavra de Deus, então, para hoje nos diz: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos
são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Amém. Convido todos os irmãos e irmãs, então, a se sentarem e vamos louvar ao Senhor com o nosso próximo hino. Ó Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. O poder da semente. As sementes demoram para crescer. Elas crescem em seu próprio ritmo. Tudo o que podemos fazer para elas crescerem é controlar as ervas daninhas, as pragas e irrigar. Vamos dormir e acordar noite e dia enquanto a semente brota e cresce. Deus não se preocupa muito com nossa obsessão com velocidade e queremos tudo para imediato. Deus pode estar dizendo: calma, qual é a tua pressa? Quando agimos desta forma, estamos sugerindo que estamos no comando, pois fazemos exigências de rapidez e eficiência. No nosso evangelho de hoje, onde podemos ver a verdade semeada nessas parábolas, Jesus tinha uma missão a cumprir. Mas observe que a vida de Jesus está escondida aos nossos olhos, até ele completar 30 anos. Tudo o que sabemos até este momento é que, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. A vida de Jesus até o início de seu ministério é obscura, pouco nós sabemos. Durante todos esses anos, não havia nenhum sinal, nem mesmo entre aqueles com quem Jesus estava em Nazaré, ou uma ideia do que Jesus viria a ser no futuro. Jesus poderia ser um operário comum, um fiel participante da sinagoga, um homem bom e justo. Todas essas seriam, sem dúvida, descrições dadas a ele por aquele entre os quais ele andou e falou durante todos esses anos. Um começo difícil para alguém a quem o Pai havia falado no momento de seu batismo. Jesus viu o céu se abrir e o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Apesar desse começo bastante prometedor, Jesus se encheu de poder, andou, falou e fez milagres entre o povo. Mesmo assim, ele permaneceu e teve uma existência comum do dia a dia. Jesus comia, bebia, dormia, acordava, andava e falava sobre o reino de Deus. As informações de que dispomos sobre sua vida diária são muito escassas. Embora esses 3 anos
sejam resumidos em narrativas curtas, não há nenhuma sugestão de que Jesus se apressou e correu aqui, ali e em toda parte, numa explosão frenética de atividade, sugerindo que sua missão não fosse concluída até onde já seria tarde demais. Jesus parecia bastante despreocupado com o resto do mundo, concentrando sua atenção em seus discípulos. Ele simplesmente não parece ter as prioridades de tempo e lugar que esperamos que ele tenha em seu ministério. No entanto, há poucas evidências de que Jesus tenha corrido aqui ou ali para encontrar discípulos para o reino que ele proclamou. As pessoas vinham a ele muito mais do que ele a elas, pois eram atraídas por ele. Por mais claro que fosse sua intenção, nenhum dos próximos a ele, e provavelmente poucos do que se opunham a ele, poderiam compreender que essa jornada tranquila e lenta pela Galiléia e Judéia culminaria naquilo que Jesus sempre vinha falando sobre o reino de Deus. O semeador semeia silenciosamente a semente. É certo que ninguém poderia ver a planta que surgiria de Jesus. Era uma semente tão pequena que ele escapou da atenção daqueles que estavam rodeando ele. Como poderia uma cruz ser a semente do reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus é como se o homem espalhasse a semente no solo. Pouco antes de sua morte, Jesus deixou claro que se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Será que aqueles que seguiam Jesus entenderam isso mesmo quando a semente foi plantada ao solo? Aqueles que amavam Jesus pensavam que era o fim de tudo, o clímax de tudo o que Jesus tinha vindo fazer? Era como um grão de mostarda, que quando semeado no solo é a menor de todas as sementes da terra. Quem poderia ver que era a semente de Deus? Quem poderia saber que o semeador havia enviado seu filho para ser plantado assim? Portanto, aqueles que seguiam Jesus dormiam e se levantavam dia e noite, enquanto a semente germinava e crescia. Eles não sabiam como. Então, de repente, a terra produziu por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão inteiro na espiga. Com a ressurreição e ascensão de Jesus, a primeira planta apareceu e germinou. O reino de Deus brotou da terra, e aquelas que inicialmente viram apenas a menor das sementes, viram-na crescer e tornar-se maior do que todas as outras plantas. O reino de Deus havia aparecido da forma que eles menos esperavam. Maravilha das maravilhas! Se seguirmos a sugestão da parábola do semeador, registrada antes das duas parábolas que servem para essa nossa mensagem, entenderemos que o semeador semeia a mensagem de Deus, como está em Marcos. Devemos de fato plantar a palavra e deixá-la crescer. Não sabemos como. Só podemos plantá-la, dormir, levantar, deixando crescer de acordo com a vontade do Espírito Santo. É claro que gostaríamos de ser aqueles que puxam a planta do solo e talvez até mesmo tirar o grão da espiga. A verdade é que nós queremos sempre ser mais do que semente, e não ser meramente um semeador que deve dormir e levantar enquanto a semente cresce. É difícil deixar a semente ser a semente germinando, crescendo em seu próprio tempo e de sua maneira,
Isso diminui o esforço que nós colocamos nisso, se não fizermos nada mais do que semear. É por isso que estamos sempre impacientes para ver os resultados do nosso trabalho. E se outra pessoa receber um crédito daqui a vários anos pelo que fizemos hoje, e se eu fizer coisas tão importantes e significativas e ninguém perceber, queremos que os resultados surjam imediatamente. Assim as pessoas saberão quem semeou, e eu, humildemente, é claro, poderei receber o crédito. No entanto, só podemos semear a semente. Não podemos ditar a taxa de crescimento, a riqueza da safra, qualquer coisa assim. Não temos como saber se a semente que plantamos, de que forma ela cresce e se torna maior do que todas as plantas. Como sabemos se a nossa semeadura valeu a pena ou não foi produzida ou não? Como é difícil deixar isso para Deus. Estamos ansiosos para saber. E quando mais cedo e mais claro percebermos que nossa plantação deu seus frutos, tanto melhor para nós, pois ficaremos muito contentes e felizes. Jesus era como um grão de mostarda que, quando semeado no solo, é a menor de todas as sementes da terra. Foi somente em sua ressurreição e ascensão e no envio do Espírito Santo que o reino de Deus que ele trouxe poderia ser visto como crescido, tornando-se maior do que todas as plantas. Na turbulência de nossos tempos, vemos pouco mais do que risco e perigo no futuro, seja o futuro do mundo ou o nosso futuro pessoal. Não podemos ver a semente do reino de Deus plantada em nosso meio, crescendo, mas nos surpreendemos com o poder que está dentro dela, se exercermos a nossa paciência. Isso não é um chamado para ficarmos tranquilos, é ao contrário, um chamado à confiança e paciência de como o reino de Deus está abrindo caminho desde a semente até a planta nascer e a própria colheita em meio a todas as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossa determinação frenética e tumultuada de controlar o nosso futuro. Assim como o Filho de Deus foi uma semente plantada em um mundo que precisava desesperadamente de salvação, cada um de nós foi plantado como uma semente do reino. Nosso início foi regado em uma fonte batismal pelo Espírito Santo, e nosso crescimento foi cuidadosamente nutrido com o corpo e sangue de nosso Senhor. Nossas vidas estão sendo realizadas na palavra da graça que está pregada na cruz de Jesus. Quantas vezes nos sentimos como um grãozinho de mostarda, que quando semeado no solo é a menor de todas as sementes da terra? Qual é a nossa importância? Que diferença faz o que dizemos ou o que fazemos? Como um grão de mostarda pode dar origem ao reino de Deus? Quem nos dá essa resposta é o Espírito de Deus, que nos leva a ver nas palavras dessas parábolas que o reino de Deus é como se um homem espalhasse a semente no chão, dormisse e se levantasse noite e dia e deixasse a semente brotar e crescer. E isso é suficiente para nós. Você não tem ideia de como o Espírito Santo está usando você. Muito possivelmente entre a menor de todas as sementes, de forma que o reino de Deus, os ramos da sua vida, possam ser um lugar de descanso para o seu próximo, o seu cônjuge, seu filho, seu colega de trabalho, a pessoa sentada ao seu lado agora. Existe muito cansaço no mundo. Às vezes você precisa dos galhos nos quais descansar. E às vezes você é o galho no qual os outros devem descansar. Todos nós crescemos de uma única semente de Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, regado pelo Espírito de Deus para ser a árvore na qual o reino de Deus se torna visível para o mundo. Tudo parece tão insignificante no dia a dia.
Assim como o ministério de Jesus parecia tão insignificante, visto apenas no começo de sua vida aqui na terra, mas que grande, cresceu da semente da luz. Deus não terminou com o cultivo. Acontece que as safras não crescem imediatamente. Elas não crescem como queremos, na nossa impaciência. Elas só crescem quando exercitamos nossa paciência e quando continuamos a viver fiel e diariamente como sementes plantadas no reino de Deus, deixando Deus fazer o crescimento enquanto continuamos a lançar mais semente, dormindo e levantando a cada dia de nossa vida, se tornarem as espigas até o dia em que finalmente a safra toda será colhida. Amém. Convido todos os irmãos e irmãs a nos colocar todos de pé e nós vamos orar, vamos conversar com Deus em oração. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso e Eterno Pai, por Tua palavra criaste céus e terra, e por Tua bondade sustentas e preservas a Tua criação. Obrigado por Teu Filho, nosso Senhor, que nos reconciliou contigo através da Sua morte na cruz. Desde o batismo vem semeando em nós a Tua palavra. Por Tua graça e sem merecimento nosso, ela nasceu e nos tornou Teus filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Que a ação do Espírito Santo torne nosso coração terra fértil, para brotar, crescer e produzir muitos frutos na fé. Livra-nos do endurecimento do coração, que impede que a Tua palavra tenha progresso em nós. E para não enfraquecermos na fé, desperta em nós o interesse para o estudo constante da Tua santa palavra. Que o Espírito Santo continue abençoando o semear do Evangelho por todo o mundo. Usa-nos como instrumentos nessa obra, para que muitos cheguem à fé salvadora em Jesus Cristo. E quando virmos pouco ou nenhum resultado da palavra semeada, lembra-nos da Tua promessa de que ela não voltará vazia. E para com aqueles que semeiam a discórdia, a mentira e a subversão à Tua vontade, ajuda-nos a testemunhar a Tua verdade, com amor, coragem e firmeza na fé em Jesus. Preserva a liberdade política e religiosa em nosso país, para que o Teu Evangelho seja pregado livremente. Abençoa a nossa querida Elbe, seus pastores e membros, seu seminário Concórdia, seus professores e estudantes, para que todos estejam empenhados no compromisso de semear a Tua palavra, para que muitos saibam o quanto é maravilhosa a Tua graça. E nesses tempos inquietantes que vivemos por causa de uma pandemia, dá-nos esperança de cura e certeza da Tua paz. Alivia os sofrimentos daqueles que foram atingidos por esta e outras doenças e conforte o coração de quem sofre a dor do luto. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor da colheita, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Convido todos os irmãos e irmãs a se sentarem e nós vamos agora louvar o Senhor com o nosso próximo hino. Se na família São Jesus é feliz o lar,
a todos vocês por nos receberem em seus lares. Desejamos a todos vocês uma abençoada semana que se inicia amanhã. Que o bom Deus esteja com todos vocês e que o conduza em seus caminhos.